e estou aqui para trabalharmos conceitos muito importantes na resolução das suas atividades do caderno. Hoje, aulas 55 e 56 do caderno de atividades 3. Eu tenho cabelo castanho na altura dos ombros, sou parda e estou usando uma blusa cor-de-rosa. Vamos lá? Hoje vamos conversar muito sério. Vamos falar um pouquinho sobre preconceito, tá bom? Esse assunto é um assunto muito importante, porque ele permeia o nosso cotidiano, permeia a nossa vida. E nós temos que entender para poder evitar. O que é preconceito? Se nós formos analisar a palavra preconceito, é um conceito que existe antes, pré-concebido, sem uma explicação, sem uma lógica. E isso influencia demais as nossas vidas. Quando a gente pratica um ato de preconceito ou de racismo, muitas vezes nós o fazemos sem ter consciência, né? Por nós termos vivenciado situações no nosso cotidiano de racismo e de preconceito cotidianamente, parece que essas ações são normais. E quando a gente não para refletir, a gente acaba reproduzindo, o que não é legal. Em uma sociedade justa, nós precisamos trabalhar dentro do conceito de diversidade. Somos diferentes na nossa constituição do corpo, na cor da nossa pele, na forma de falar, na nossa expressão religiosa. Tudo é diferente e isso é muito legal, isso não é ruim. E nós temos que ter respeito pelo que é diferente. A gente não pode comparar o outro pelo que nós somos. Agora nós vamos refletir um pouquinho sobre os tipos de preconceito que podem acontecer. Nós temos o preconceito linguístico. Nós já vimos em aulas anteriores que o nosso país tem uma diversidade linguística incrível e maravilhosa. Então, você ter preconceito, você achar que uma pessoa é inferior a você pela forma como ela se comunica, pela forma como ela fala, tá por fora. Temos o preconceito racial. Quando a gente considera que uma pessoa que tem características étnicas, características relacionadas à cor da pele, ao tipo de cabelo, seja inferior, né, tenha que ter condições diferentes das nossas, é muito ruim, não é legal. De gênero, quando a gente considera que gêneros diferentes do nosso, ele tenha que ter condições sociais, políticas, de trabalho diferenciadas. E aqui, preconceito cultural, quando a gente considera que culturas diferentes daquela que a gente pratica são inferiores. Não tá com nada, galera. E o preconceito religioso, também conhecido como intolerância religiosa, é quando a gente considera que as práticas religiosas que são diferentes das nossas, elas não são validadas, não têm valor, não são legais, né? Então, isso, não tá com nada. Como a gente viu anteriormente, nós somos diversos, somos diferentes. Então, temos práticas diferentes. Vamos lá? Agora a gente vai revisar um pouquinho sobre a entrevista. Nós já vimos esse gênero textual. A gente sabe que as entrevistas, elas podem ser coletivas ou individuais. Elas também podem ser registradas por escrito, quando a gente transpõe a escrita que realizamos no oral, ou elas podem ser orais. Elas podem ser orais quando elas estão em vlogs, quando elas estão num canal de televisão, quando elas estão no rádio, em um podcast. E elas podem ser transcritas quando elas se apresentam em jornais, revistas e veículos de comunicação que não são audiovisuais. Características da entrevista são baseadas na oralidade, ou seja, eu faço as perguntas, alguém me responde. E ela é marcada pelo discurso direto, ou seja, a gente, quando vai fazer essa transcrição da entrevista, geralmente a gente coloca da forma como a pessoa falou. E aqui a gente usa dois recursos muito interessantes, o travessão e a aspas. Vamos lá? Agora a gente vai ver um conceito novo, adjetivos pátrios. Nós já sabemos que adjetivos são características, né? São características de um substantivo, de um nome. E a gente vai ver o que é adjetivo pátrio. Por exemplo, a professora é carioca. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Então, o adjetivo pátrio que caracteriza quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Se eu tivesse nascido na cidade de Angra dos Reis, eu seria angrense. Eu também sou fluminense. Ei, peraí, eu não torço pro Fluminense não, hein, gente? Fluminense é a característica, é o adjetivo pátrio que damos às pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro.
E a professora é brasileira, porque nasceu no país Brasil. Então, o adjetivo pátrio são aquelas características, aquele adjetivo que vai caracterizar o local de nascimento ou local de produção. Por exemplo, a gente chama o pão de pão francês. Professora, mas todo pão francês é feito na França? Não, mas ele tem um nome vinculado ao país de origem. Vamos lá? Legal, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre operações inversas. Esse conceito vai ser muito importante para você resolver as questões do seu caderno de atividades. O que são operações inversas? São operações que são contrárias, ou seja, o contrário da adição é a subtração e o contrário da multiplicação é a divisão, ou ao contrário. E quando a gente usa isso? A gente usa, por exemplo, quando temos que descobrir uma incógnita, um número que não está ali na operação, ou numa situação problema, onde está faltando uma informação. Nós vamos ver isso na atividade prática. Vamos lá. Então, agora veremos a prática. Lembra que a professora falou que quando a gente vai descobrir uma incógnita, um número que não está presente na nossa operação ou na situação problema, a gente muitas vezes usa a operação inversa? Vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 1.345 mais algum número que eu chamei de x. Prof, tem que ser x? Não, pode ser y, coraçãozinho, bolinha, não interessa. Na matemática, a gente costuma chamar a incógnita de x. Igual a 6.000. E aí, o que eu faço? A operação inversa. Se aqui eu tenho uma adição, eu vou trabalhar com a subtração. Prof, mas você colocou o sinalzinho da subtração no lugar errado. Não, não coloquei. Ele pode vir em qualquer lugar. Eu costumo colocar aqui para não me confundir. Eu sei onde eu vou começar a minha conta, ok? Vamos lá? Então, aqui eu vou tirar 1.345 de 6.000 para descobrir a minha incógnita. Mas encontrei um problema. Eu tenho 5 e eu preciso tirar de zero, de nada. Eu posso? Eu não posso. Vou precisar pedir emprestado para a próxima casinha que é da dezena. Mas a casa da dezena, ela também está desocupada. Ela está zeradinha, não tem nenhum elemento ali. Então, vou para a centena. Ai, Jesus, também, zerinho. O que eu faço? Vou para a unidade de milhar. A unidade de milhar tem 6 grupos de 1.000, então ela vai poder me emprestar, não é verdade? Então aqui, ó, ela vai me emprestar 1 e vai ficar valendo de 5. E aqui eu vou ter 10 grupinhos de 100 na centena. E aí eu posso emprestar para a dezena, que está ali ansiosa esperando, e vou ficar valendo de 9. E aqui eu tenho 10 grupinhos de 10. Então, eu posso agora sim emprestar um grupo lá para a unidade. Emprestei, fiquei valendo de 9 e a unidade agora tem uma dezena, um grupo de 10, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 10, tirei 5, fico com 5. Agora eu tenho 9, tiro 4, eu tenho 5. Eu tenho 9, eu tiro 3, eu fico com 6. Eu tenho 5, tiro 1, eu fico com 4. E aí, eu descobri quem é o meu x. Descobri a minha incógnita. A gente pode fazer isso também, se aqui fosse uma subtração, a gente faria a inversa, a soma. Se fosse uma multiplicação, a divisão. E se fosse a divisão, a multiplicação. E a gente chegou na sua hora, a hora do autor. E você vai planejar um roteiro de entrevista. Preste atenção, você não fará a entrevista, mas você pensará em uma organização de roteiro. E aí, o que não pode faltar nesse roteiro? O tema, que já está bem definido no seu caderno de atividades. A linguagem tem que ser objetiva, tá? Não pode ser uma linguagem com muitas informações, porque você vai trabalhar com tópicos, com perguntas, ok? A linguagem tem que ser verbal e escrita. Nesse caso aqui, não se aplica uma linguagem não verbal. A gente não vai trabalhar nesse momento com informações como desenhos, imagens, figuras. Pensar no seu interlocutor, né? Você tem que pensar, na verdade, em quem você vai entrevistar e para quem você está entrevistando. Qual a informação, qual é a função dessa entrevista. E sempre, sempre, sempre faça a revisão do seu texto. Agora a gente vai ver essa nova atividade de produção de texto.
da atividade 56, é uma lead, é uma forma de organização de uma reportagem, é um pedacinho, não vai ser a reportagem inteira, ok? Nós já iniciamos essa reportagem e você vai completar, pensando no interlocutor, para quem você está escrevendo. Sua linguagem tem que ser objetiva, você vai escrever, então você não vai usar nesse momento informações com imagens e você vai pensar na sua unidade estrutural, né? O que você está escrevendo, para quem, onde, quando, quais são as consequências, ou o que ocorreu, o que aconteceu e quem está participando, ok? E não esqueça, revisão da escrita, dicionário, internet, professor, você vai fazer um texto muito legal, tenho certeza. Essa foi a nossa aula de hoje. Te espero na próxima!